Hello, my dear student. Welcome to one more video of homework for you. Teacher, eu consigo ler inglês. Eu me viro nas viagens internacionais que eu faço. Eu consigo desenrolar uma conversa, comprar o que eu preciso. Até quando eu assisto vídeos que eu gosto em inglês, eu consigo entender o que a pessoa está falando. Mas quando eu tenho que falar, construir frases, expressar o que eu sinto, aí eu percebo que meu inglês é ruim. Será mesmo, student? Quando você diz meu inglês é ruim, será que você está falando mesmo de inglês? Porque depois de anos ouvindo essa frase de pessoas completamente diferentes, eu percebi um padrão muito claro. Meu inglês é ruim raramente descreve o nível de inglês da pessoa. Geralmente descreve um medo. E é sobre esse medo que a gente vai falar hoje. Mayara here, e esse é o primeiro episódio da série Como Destravar Seu Inglês. Se você já estudou inglês por anos, se entende mais do que consegue falar, se trava justamente quando alguém está te ouvindo, fica comigo até o final. Esse vídeo não é sobre aprender inglês, é sobre entender por que ele te trava. Então vem cá, usa sua imaginação comigo. Talvez você trabalhe numa multinacional e imagina aquela reunião. Ou você vai para uma viagem internacional, gosta muito de fazer viagens, se imagina nessa viagem. Ou até mesmo você tem um amigo gringo que gosta de conversar com ele, se imagina numa conversa com essa pessoa. Nesses contextos você pode até entender o que as outras pessoas estão dizendo, mas quando chega a sua vez de falar, você pode até imaginar a resposta, você sabe exatamente o que quer dizer, mas a voz não sai, as palavras não vêm. O coração acelera, a garganta fecha, dá aquele calor e ou sai uma resposta mais ou menos ou nem sai nada. E depois vem aquele pensamento automático de meu inglês é ruim. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quem tem um inglês ruim nem fala essa frase. A pessoa simplesmente fala o inglês que ela sabe, sem se julgar tanto. Quem sente esse peso é quem se importa muito com a forma como é visto pelas outras pessoas. E é importante que você entenda que errar em inglês não é o problema. Crianças erram o tempo todo, iniciantes erram o tempo todo, isso é super natural e eles continuam falando. O problema é você deixar o erro se tornar uma ameaça para você, como se por conta do erro você não fosse conseguir expressar quem você é. Porque em português você sabe exatamente quem você é, você sabe como se posicionar, como discordar, como ser respeitado, como usar o humor, como se defender. E em inglês tudo isso fica instável. E ninguém te preparou para a realidade que aprender uma nova língua na vida adulta mexe com identidade. E talvez você esteja aí pensando, tá bom, faz sentido, teacher, tudo isso que você está dizendo, mas no meu caso é falta de inglês, meu inglês é ruim mesmo. Então me responde uma coisa, você já estudou inglês por mais de um ano? Se sim, então você já estudou o suficiente para conseguir formar frases simples, se fazer entender, cometer erros normais de aprendiz. Mas se, mesmo depois de ter estudado por um ano, você mesmo assim trava, o problema não é acesso ao conteúdo. Porque se fosse só isso, estudar mais resolveria. Mas o que acontece geralmente é o contrário. Quanto mais a pessoa estuda, mais medo ela sente de errar. Porque agora ela sabe que está errando. Isso não é falta de inglês. É excesso de autoconsciência sem a segurança emocional para equilibrar. E talvez você nunca tenha parado para pensar no problema dessa situação. Que é o fato de quando você fala inglês, você não está se expressando, você está se expondo. E o seu cérebro não gosta nem um pouco de exposição sem proteção. O medo real que você tem não é de errar do or does. O medo real é de parecer menos inteligente, menos preparado, menos articulado, menos interessante. É sentir que a versão de você em inglês não representa quem você é de verdade. E para um adulto que passou anos construindo carreira, respeito e identidade, isso é enorme. Então o cérebro simplesmente entra no modo de defesa. Se eu ficar quieto, eu não me exponho. Se eu evitar, eu me protejo. E aí o travamento surge, não como uma falha, mas como uma estratégia de sobrevivência social. E muita gente carrega esse medo desde experiências antigas com o aprendizado de inglês. Sei lá, uma correção em público, uma risada, uma comparação. Às vezes não foi nem algo explícito. Foi só a sensação de estar atrasado em relação aos outros. Porque o adulto que trava hoje, muitas vezes foi o aluno que entendia, mas não tinha espaço, sabia, mas não tinha voz, não tinha oportunidade de falar. Errava e era corrigido sem cuidado. A sua memória emocional registrou essas coisas. Então, mesmo que racionalmente você saiba que ninguém está te julgando tanto assim,
seu cérebro te protege de passar por isso de novo. E tudo isso é sobre algo que quase nenhuma escola ensina, que é a sua autoimagem linguística, como você se vê quando fala uma língua. Em português, sua autoimagem é inteira. Em inglês, para muitos adultos, ela é fragmentada. Então você sente que pensa menos rápido, que se expressa menos, ocupa menos espaço numa reunião, numa sala. E isso tudo gera vergonha. Não vergonha do inglês em si, mas vergonha da versão reduzida de você. Faz sentido? Então deixa eu te aliviar de uma culpa agora. Você não travou porque não se esforçou o suficiente. Não travou porque é ruim com idiomas. Você travou porque aprendeu inglês sem aprender a se sustentar emocionalmente nele. E isso não é uma falha pessoal. É uma falha estrutural da forma como adultos são ensinados em inglês. Depois de acompanhar muitos adultos nesse mesmo processo, uma coisa fica clara. Bloqueio não se dissolve com pressão. Não se dissolve com promessa de fluência rápida. Não se dissolve com mais vergonha. Ele começa a se dissolver quando você entende o medo e cria experiências seguras de exposição. Ensinar inglês sem isso é como jogar alguém no fundo da piscina e chamar de método. No nosso próximo vídeo dessa série, eu vou falar sobre algo ainda mais profundo. Por que você travou nessa autoimagem? Por que que isso te incomoda tanto? E se este vídeo aqui fez sentido para você, já deixa seu like, se inscreve no canal e acompanha essa série que vai falar sobre muito mais do que falar inglês bonito. Espero de coração que cada episódio faça sentido para você e que você consiga destravar no inglês e se ver feliz e satisfeito com a sua fluência. So I see you in our next video. Bye bye!